E aí, alunos do 7º período de Ciências Biológicas da Faculdade do Futuro, satisfação, o meu nome é Fabrícia, tudo bem com vocês? Espero que sim e que principalmente estejam com saudades de mim, né? Então hoje nós vamos dar continuidade aos nossos laboratórios de ensino e especificamente nós vamos falar sobre o laboratório de ensino de zoologia, né? Ministrado pelo nosso professor e coordenador Abel. Bom, na nossa aula de hoje, galerinha, nós vamos falar sobre uma classe que apresenta diversos tipos de características e principalmente para a adaptação do seu voo. Vocês sabem de quem que eu estou falando? Não sei. Sim, eu estou falando sobre as aves, né? Então hoje nós vamos conhecer a sua diversidade, as suas características, o que veio, né? Quais tipos de adaptações que veio favorecer a elas para o seu voo. Partiu então para mais uma aula? Bom, galerinha, eu começo aí abordando com vocês a diversidade dessa classe. As aves, elas abrangem aí cerca de 11.000 espécies, né, distribuídas por todo o globo terrestre, e elas podem ser encontradas em diversos tipos de habitats, desde, gelados, polos, topos de montanhas, até mesmo em desertos, né, passando ali por florestas e em diversos tipos de ambientes aquáticos, tá bom? A maior diversidade das aves, né, é encontrada em florestas tropicais da América do Sul, África e Ásia, sendo que a América do Sul é o continente que abrange o maior número de espécies, cerca aí de 4.000, e ocorrendo no Brasil aí cerca de 1.800 delas. Então, nós temos aí desde o minúsculo beija-flor de Cuba, né, considerada aí a menor de todas as espécies, com 5 centímetros de comprimento e 2 gramas de massa, até a gigantesca avestruz que atinge aí, gente, 2,5 metros de altura e a sua massa é de 135 quilogramas, né? Então, nós podemos perceber aí que nós abrangemos diversos tipos de espécies e nós vamos conhecer elas ao longo da nossa aula. Então, nós iremos entender o quê? Que as aves, elas apresentam uma grande variação morfológica, né? Que vão permitir com que elas tenham um grande sucesso na ocupação de praticamente todos os nichos ecológicos disponíveis, tá? Então agora, galerinha, eu vou abordar com vocês sobre os dois principais grupos, né? Então nós vamos falar sobre as classificações e as principais características que os diferem, né, um dos outros. Bom, no anterior do nosso tórax, nós temos um osso, né, chamado de externo. Esse osso, nas espécies que pertencem ao grupo das carinatas, elas possuem uma quilha. Essa quilha, galerinha, se assemelha-se àquela parte que tem nas pranchas de surf, tá? Então elas são mais estufadinhas para frente. E essas quilhas têm função de o quê? De direcionar o voo dessas aves. Então, espécies chamadas de carinatas possuem a quilha e elas têm capacidade de voo, tá? Como exemplos aí das espécies carinatas, nós temos diversos tipos, mas eu trouxe só alguns para nós conhecermos e sabermos identificar. Nós temos os tucanos, nós temos as araras, nós temos as aves canoras, né, que são pequenininhos pássaros, né, que cantam demais. Nós temos os patos e os gansos também, né? Eles podem fazer parte da vida aquática. Nós temos os pinguins,
tá, galerinha? Lembrando que todos nós sabemos que pinguim não voa, certo? É sério? Mas eles possuem o quê? A quilha, né? E essa quilha vai fazer com que ele auxiliar eles durante o seu processo de natação, porque os pinguins são considerados ótimos, né? São excelentes nadadores. Então eles possuem a quilha para auxiliar durante o seu processo de natação. E nós temos o grupo das ratitas. O que difere as ratitas então das carinatas? Enquanto as carinatas elas possuem a quilha, né? As ratitas elas não possuem a quilha e então obviamente, né, meu pessoal, elas não têm capacidade de voo, então elas são desprovidas do voo, certo? Mas lembrando que se elas não podem voar, elas possuem, né, uma musculatura nas pernas que são evidentes e fortes e que facilita automaticamente a sua corrida. Então, o que poderia ser as ratitas? Nós temos aí os avestruz, né? Nós temos como exemplo também o kiwi, nós temos o casuar. Então, se observarmos, né, eles não têm capacidade de voo, mas eles têm ótimas pernas que vão facilitar com que eles tenham um processo de corrida, tá? Tranquilo até aqui, galerinha? Sim. Então, vamos dar continuidade. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as adaptações que esses seres têm para o seu voo. Pensem bem, galerinha. Para o animal voar, eles devem ter principalmente o corpo leve, né? Então, eles têm que ser leves, né? Obviamente, eles têm que ter toda uma aerodinâmica, né? Que essa aerodinâmica é facilitada pela quilha, tá? E eles possuem também, né, um revestimento por todo o corpo que vai auxiliar todo esse processo, certo? Então, nós vamos conhecer as principais adaptações que favoreceram esses animais, né, a sua capacidade de voo. Então, a primeira adaptação aí, eu quero que vocês observem na telinha de vocês, que são os pulmões. Então, nós temos o ar entrando pelas narinas, certo? Esse ar, elas vão vir por uma traqueia, obviamente, né? Óbvio. Essa traqueia, ela se bifurca, né? Aí nós temos os brônquios e aí chegamos nos pulmões. Nesses pulmões aí, galerinha, ocorre o quê? As trocas gasosas, né? Porque as aves são como nós mamíferos, tipo assim, elas precisam do ar para sua sobrevivência, né? Para o seu processo de respiratório, para o seu sistema respiratório. Então, nos pulmões aí vai ocorrer as trocas gasosas, mas olha que interessante. Acoplado a esses pulmões, né, nós temos estruturas chamadas de sacos aéreos. O que seriam esses sacos aéreos, Fabrícia? Bom, esses sacos aéreos, galerinhas, eles vão se encher de ar, né, porque eles estão em conexão com os pulmões e vai ocorrer uma pressão interna. É como se fosse um avião. Quando nós entramos num avião, vai ocorrer um processo de pressurização. O que seria isso? Para que isso? Para fazer com que o avião fique mais leve, né? Então essa é a função dos sacos aéreos, fazer com que esses animais fiquem mais leves para poder alçar voo. Nós temos também os ossos desses animais, que são chamados de ossos pneumáticos. Ou seja, por dentro desses ossos nós temos uma série de canais, né? E é um osso vazado que vai facilitar também com que esses animais fiquem mais leves. Então, os ossos deles são ossos cheios de ar, né? Eles não são revestidos, né, por dentro. Além disso, esses animais, eles possuem penas, e essas penas apresentam diversas funções, como auxílio no voo, isolamento térmico e de água, nós temos o reconhecimento interespecífico, nós temos na camuflagem, na natação e diversas outras funções, galerinha. Essas foram só algumas que eu estou tratando com vocês aqui mesmo. E essas penas, elas apresentam diversas estruturas. Então, eu vou abordar aí com vocês agora. Olhem na telinha de vocês.
Nós temos aí um eixo central e firme, composto pelo cálamo. Esse cálamo ele está em contato diretamente com o tegumento, então ele está em contato com a derme desses animais. Em continuação ao cálamo, nós temos a raque, né? Essa raque ela vai apresentar diversas ramificações laterais. Nós temos os vexilos, né? Nós temos os internos e externos. Eles são formados pelas barbas, que são ramificações laterais da raque. E as barbas, elas se prendem umas às outras através das bárbulas, que são providas de pequenos ganchos. Então, galerinha, as penas dessas aves, elas são trocadas uma vez por ano. Esse processo é chamado de equidise ou muda, tá? E isso vai variar entre as famílias aí. Dando continuidade à nossa aula, agora eu vou falar com vocês sobre os diferentes tipos de penas, né? E nós temos 5 tipos de diferentes penas. Nós temos as penas de contorno, tá? Nessas penas de contorno aí, inclui as penas que recobrem o corpo da ave e as penas de voo. Essas penas de voo são conhecidas como remiges, que ficam localizadas na asa, e as rectrizes, que ficam localizadas na cauda. As rectrizes e remiges são mais desenvolvidas, né, que as outras penas de contorno, porque elas são especializadas, né, e modificadas exatamente para o voo. Nós temos aí as plúmulas, né, onde a raque é pouco desenvolvida ou até mesmo ausente, tá? Ela tem pouca coesão dos vexilos e essas penas elas são encontradas tanto nos filhotes quanto nas aves adultas, tá bom, galerinha? Ah, bom. Nós temos também as semiplumas. Essas semiplumas, elas apresentam uma estrutura intermediária entre as penas de contorno e as plúmulas. Nós podemos observar uma raque distinta das barbas e essas penas elas vão fornecer, né, o isolamento térmico desses animais aí. Nós temos as cerdas. As cerdas elas possuem uma raque rígida e as barbas são ausentes. E essas penas podem ser mais observadas, galerinha, em volta do bico desses animais. E por último, nós temos as filoplumas. Essas filoplumas, se vocês observarem aí na imagem, na telinha de vocês, vocês vão observar que elas possuem uma raque megamente fina, né? A barba delas são encontradas apenas na porção distal. E essas penas elas podem transmitir à ave, né, por meio de terminações nervosas, informações sobre a posição das penas de contorno, sempre com a intenção de mantê-las no lugar, tá bom? Aí, galerinha, uma curiosidade, né, que eu trouxe para vocês é que há muito tempo atrás, né, quando não se tinha caneta, como as pessoas escreviam? Né? Então, elas usavam o cálamo dessas penas, mergulhando ali, né, na tinta e realizando o seu processo de escrita. Bem interessante, né? Mas vamos lá dar continuidade à nossa aula. Agora eu quero que vocês imaginem o seguinte. Se essa pena molhar, ela vai se encharcar, certo? Então, essas aves, elas possuem na região posterior aí, uma glândula chamada de glândula uropigiana. Qual que é a função dessa glândula uropigiana? Ela vai produzir, galerinha, um óleo e essas aves constantemente levam o bico, né, nessa glândula e passa esse óleo nas penas, né? Para fazer o quê? Para manter essas penas hipermeabilizadas, né? Então, ocorrendo a hipermeabilização, quando essas penas encharcarem, elas vão fazer o quê? Elas vão molhar, mas elas vão escorrer, né? Então, essa água vai escorrer pelas penas. Então, não vai atrapalhar, né, no processo delas de quando elas quiserem alçar voo novamente, tá bom? Então, olhem na telinha de vocês. Vamos relembrar então as principais características de adaptações para o voo dessas aves. Então, nós temos os sacos aéreos, né, que são conectados aos pulmões. Nós temos os ossos pneumáticos, que são ossos vazados, né, que vai facilitar também
com que esses animais fiquem leves para também alçar voo. Nós temos as penas com diversas características que vai facilitar esse grupo também durante o seu processo de voo. E nós temos a quilha, né? Como eu expliquei para vocês, essa quilha ela fica na região do externo ali, que também vai fazer com que elas tenham a capacidade de voar, né? E a glândula uropigiana, né? Essa glândula uropigiana vai garantir com que as penas elas fiquem hipermeabilizadas. Então, galerinha, ainda nas adaptações, né? Nós apresentamos ainda diversas questões que facilitaram, né? E que facilita esses animais na alçar voo. Então, eles são animais endotérmicos, né? Então, no reino animal, eles são os primeiros animais a apresentarem a endotermia, tá? E o que seria essa endotermia? Esses animais, eles mantêm a temperatura do seu corpo constante, tá? Obviamente, essa temperatura ela se mantém constante por causa do metabolismo desses animais, né? Que vai garantir com que a energia desse corpo deles mantenha a sua temperatura. E eles não possuem bexiga urinária, galerinha. Então, qual que é a função de não possuir bexiga urinária? Para facilitar com que eles fiquem também mais leves para o seu voo, né? Então, quando nós estamos ali na praça, né? E de bobeira, assim, tranquilo, relax, e de repente, cai o cocôzinho de um pombo na sua belíssima roupa. É o quê? É o líquido, né, que no caso seria a urina, junto com as fezes. Então, esse líquido com as fezes, eles têm um direcionamento, né, que eles saem pela cloaca, tá? E eles possuem, galerinha, uma camada de gordura, né, que vai garantir também com que eles mantenham a temperatura do seu corpo constante e também é como uma reserva energética para eles. E nós temos aí, eu não disse para vocês, né, ainda, sobre as asas. A asa é um fator fundamental, tá? Para que eles possam alçar voo. Essas asas, elas são conectadas a músculos corporais que são extremamente fortes, galerinha, para poder proporcionar, né, com que eles tenham a possibilidade de alçar voo. E nós temos diversos tipos de patas que são adaptadas para cada tipo de local que esse animal vive, mas sobre as patas nós veremos detalhadamente sobre elas na aula do nosso queridíssimo Ezequiel, tá bom? Bom, eu espero, né, que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje. Eu finalizo aí mostrando para vocês uma imagem fantástica dos olhos dessas aves, né? Porque as aves elas possuem um sistema de percepção e é muito legal, galerinha, porque tipo assim, elas são adaptadas por uma série de funções. Então as aves elas enxergam super megamente bem, elas têm até uma maneira diferenciada de enxergar, tá? Sua audição é muito boa, né? Por conta principalmente dos sons que elas emitem, tá? E essas aves, elas vão ter o formato dos seus olhos, né? O formato dos olhos dessas aves vai ser adaptados para cada função delas, né? Então, espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Estou com saudade de vocês também. Quanta mentira. Qualquer dúvida é só me chamar. Fiquem com Deus e tchau, tchau.